Olá, pessoal. Vou fazer a correção aqui, tá, gente, da atividade da última aula, que foi antes do recesso. E lembre que o assunto que nós vimos aí foi movimento uniformemente variado, tá? Se vocês observar aqui na página, aqui na tela de vocês, nós temos o livro didático que vocês utilizam, tá certo? Deixa eu só dar um zoomzinho aqui, para ficar melhor. Pronto. Lembre que os assuntos que nós vimos nas últimas aulas aí, desde antes do recesso, tá? Nós vimos aí espaço, referencial, velocidade e aceleração, certo? Tá tudo no livro de vocês, é bom vocês ir estudando, dar uma lida. E lembre que espaço geralmente é representado por um comprimento, né? Uma certa distância que um corpo percorre. Lembra aqui que tem até esses exemplos aqui que eu passei no quadro para vocês. E lembre que espaço, ele é representado pela letra S, né? E, gente, no Sistema Internacional de Unidades, no SI, geralmente a unidade que é dada para comprimento, né, para espaço, é o metro. É a unidade mais utilizada. Tá joia? Nós vemos variação de espaço. Lembre que para me determinar a variação de espaço, que é ΔS, que é você pegar espaço final menos espaço inicial, certo? S menos S0. E tá, aqui também está explicando um pouquinho sobre isso. Outro conceito que a gente viu foi referencial. Lembre que referencial é quando você toma um ponto como referência, né? Toma um objeto, uma árvore, alguma coisa como referência. Aí, dependendo dessa referência que você está tomando, esse corpo pode estar em movimento ou pode estar em repouso. Lembra aí? Tá tudo no livro de vocês também, beleza? Continuando aqui, nós vimos o conceito de velocidade, não foi? Conceito de velocidade. Lembre que para me determinar a velocidade, eu só preciso pegar a variação do espaço pela variação do tempo, né? É só espaço pelo tempo, divide espaço por tempo, tá aqui ó, no livro de vocês, aqui embaixo. Ó. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Tá joia? E lembre, gente, para me trabalhar com velocidade, lembre que a unidade de medida utilizada no SI, no Sistema Internacional de Unidades, é 1 metro por segundo. Mas o quilômetro por hora também é bastante utilizado, tá? Aparece bastante. E se caso você precisa converter de uma unidade para outra, né? De metro por segundo para quilômetro por hora, eu só preciso multiplicar por 3,6 ou dividir para 3,6. Se eu vou transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, como vocês estão vendo aí na tela. E se for de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Tá joia? Beleza. Outro assunto que a gente viu aí foi aceleração, não foi? Um segundo que a tela não quer passar. Um segundo, gente, que a tela não quer passar aqui. A página não quer prosseguir. Carregando novamente, pronto. Vamos ver se passa agora. Pronto, outro assunto que a gente viu aí foi aceleração, não foi? Tá aqui a aceleração. E lembre que para me determinar a aceleração, gente, é só pegar variação da velocidade e dividir pela variação do tempo, não é? Tá aqui, ó, aceleração, certo? Variação da velocidade pela variação do tempo. ΔV sobre ΔT. Tá joia? Outra coisa que, que nós vimos aí, nós vimos lá, passei algumas questões para vocês, tá? Passei vários exemplos, nós vimos como é que funciona na prática, tá joia? É bom vocês ir dando uma revisada em casa. Gente, o próximo assunto que a gente viu aí foi movimento uniforme, não foi? Lembra que movimento uniforme é aquele onde a velocidade é constante, não é? Movimento uniforme é aquele que a velocidade é constante. Gente, se a velocidade é constante, nesse caso não vai haver aceleração, não é? Porque lembre que a aceleração é quando você tem um aumento de velocidade em um determinado intervalo de tempo. Então, se você está aumentando a velocidade com o passar do tempo, você está acelerando o carro. Se você está diminuindo a velocidade com o passar do tempo, você está freando, né? Que nesse caso a gente chama de
retardando, tá retardando a aceleração, tá diminuindo a aceleração. Então, movimento uniforme, olha que uniforme quer dizer que vai ficar igual sempre, é que a velocidade sempre vai ser a mesma em mesmo intervalo de tempo, ou seja, com o passar do tempo, a velocidade não muda. Dessa forma, não vai haver aceleração. Lembra aí, tá? Beleza. Eu passei alguns exemplos, tá? Passei algumas questões para vocês. Tá tudo no caderninho aí no livro, nas atividades que vocês fizeram. Beleza. Gente, observa aqui que nós temos a função horária da velocidade, não é? Vocês lembram? E a função horária da velocidade é essa daqui, ó. Função horária do espaço, desculpa. Função horária do espaço é S igual a S0 mais VT, né? Que é aquela formulazinha do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Lembre que o S é o espaço final, tá? Por isso que é função horária do espaço. Você quer saber o espaço percorrido por um móvel, então a gente utiliza S igual S0. Lembre que é o espaço inicial do móvel, mais VT. Lembra que o V representa velocidade e T representa tempo. Então, a função horária do espaço é S igual a S0 mais V vezes T. Beleza? Lembra dessa funçãozinha aí, dessa equação que representa a função horária do espaço. Função horária do espaço, certo? Nós fizemos algumas atividades, exemplo em relação a isso, tá? No movimento uniforme. Tá até aqui, ó. Passei essa atividadezinha aqui para vocês, não foi? Lembra? Tá joia? Continuando aqui, o próximo assunto, que foi o último assunto que eu passei para vocês, foi o movimento uniformemente variado, né? Que é o MOVE. A gente observa que no movimento uniforme, a velocidade ela é constante, né? Ou seja, não há aceleração. O móvel ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, né? Já no movimento uniforme variável, vai haver aceleração, ou seja, o móvel, quando a velocidade varia, né? Quando a velocidade varia, aí nós temos um movimento uniforme variado. Então, nesse caso, se a velocidade varia, ou o móvel ele está acelerando, tá? Está ocorrendo uma aceleração positiva, ou está ocorrendo uma aceleração negativa, né? Ele está freando. Então, no movimento uniforme, velocidade constante, nunca muda. No movimento uniformemente variado, vai variar, a velocidade varia. Ou ele aumenta a velocidade, ou ele diminui a velocidade. Se ele aumentar a velocidade, está ocorrendo uma aceleração positiva, né? Acelerando. Se ele estiver diminuindo a velocidade, ele está freando, né? É uma aceleração retrógrada, está diminuindo com o passar do tempo. Nesse caso, a aceleração é negativa, certo? Lembra aí, se vocês assistiram o vídeo lá que eu passei, né, lá no grupo, vocês vão entender um pouco melhor. Gente, temos a função horária da aceleração, se vocês observar aqui, tá? Não vai ser essa escrita, tá joia? Aqui para frente tem a função horária. Aqui embaixo, ó. Se você observar a função horária da velocidade, essa daqui que a gente já viu lá atrás, quer dizer, lá atrás a gente viu a função horária do espaço, né? Função horária do espaço, quando a gente trabalha com velocidade lá. Já aqui, a função horária da velocidade, né? Da velocidade, vai ser isso aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Gente, eu acho que eu não mostrei para vocês, eu não sei se lá no vídeo mostrou, mas observa só por que a função é essa, do espaço, e a função da velocidade é essa. Olha, a função horária do espaço. Olha só, gente, lembra que para mim determinar velocidade, não é só você pegar a variação do espaço e dividir pela variação do tempo, não é? Variação do espaço pela variação do tempo. Observa que esse ΔS, que é a variação do espaço, é a mesma coisa que você pegar espaço final menos espaço inicial, não é? É verdade? Sobre variação do tempo, mesma coisa, tempo final menos tempo
inicial. Então, ficaria dessa forma. Gente, esse tempo inicial aqui, já que é tempo inicial, é o tempo onde vai começar, nós sempre consideramos que o tempo inicial é zero, né? E a gente está começando no tempo zero, está começando agora. Então, o tempo é zero, certo? Então, a gente pode cortar esse T0. Se eu corto esse D0 e organizo essa expressão aqui, essa igualdade, eu posso fazer regra de 3 simples aqui, meu, para os extremos. Então, fica V vezes T dá VT. E S menos S0 vezes 1 aqui embaixo dá S menos S0. Então, quando eu fizer a multiplicação, fica S menos S0 igual a VT, tá? Multiplica isso aqui por 1, que está isso, e V vezes T dá VT. Tá joia? Esse S0 eu passo para o segundo membro trocando o sinal, então eu vou ficar com S é igual a S0 positivo mais VT. E se vocês observar isso aqui, ó, isso aqui é a função horária do espaço. Quando a gente trabalha lá em velocidade, que é o que está no livro, tá? Por isso que a fórmula é essa daqui, que é a fórmulazinha do sorvete, né? Para determinar a função horária do espaço. S igual a S0 mais VT. Tá joia? Por isso que é isso aqui. Aí aqui, na outra parte do livro, nós vemos aí função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Vou colocar aqui do lado. Função horária da velocidade. Gente, se o vídeo ficar um pouco longo, não se preocupe, tá? Acompanha do mesmo jeito. É assim mesmo. Porque não tem, para mim estar explicando tudo, tem que demorar um pouco mesmo. Lembra, se eu quero determinar a função horária da velocidade, gente, lembra, o que é aceleração? Vocês lembram, não lembra? Aceleração, a gente vai representar para a letra A, tá? É você pegar a variação da velocidade pela variação do tempo. Delta V sobre delta T. Fica dessa forma. Aí lembre, variação da velocidade, né? Você pegar a velocidade final menos velocidade inicial. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó. A é igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Aí aqui, mesmo conceito daqui de trás, tá? Se o tempo está começando agora, está começando agora a contar o tempo, a gente está começando do tempo zero, né? T é zero. Então, a gente pode cortar esse T0 aqui. E aqui eu faço regra de 3 novamente, mesma coisa, certo? Observa aí, eu vou ficar com V menos V0 multiplicado por 1 vai dar V menos V0, certo? Igual a A vezes T, que dá AT. Não é isso? Pega esse V negativo, passa para lá, então vai ficar V é igual a V0 mais AT. Tá aqui a função horária, organizando aqui, a função horária da velocidade. Por isso que a função horária da velocidade é essa, certo? Voltando lá para o livro. Tá aqui. Por isso aqui, ó, função horária da aceleração. Se vocês observarem ali, tá, gente? Não tem como eu colocar aqui em cima, aqui, ó. Aceleração vai ser ΔV sobre ΔT, e lembre que nesse caso é constante, tá? Beleza, descendo aqui, aí tá aqui, ó. Aceleração é ΔV sobre ΔT, que é a mesma coisa que aceleração igual a V menos V0 sobre T menos zero, que nesse caso esse zero aqui é o T0, tá? O tempo inicial, por isso que ela já está zero. Aí ficou V igual a V0 mais velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, que é o que eu expliquei ali. Por isso que a função é essa, tá? A função horária da velocidade. Gente, nesse assunto de movimento uniformemente variado, basicamente vocês têm que prestar atenção nessas expressões, tá? Nessas funções horárias, funções do espaço, é que vocês têm que prestar muita atenção. E se vocês analisar, gente, do lado sempre tem o gráfico representando essas funções, tá? Na função horária da aceleração, observa que sempre vai ser constante a aceleração aqui, o gráfico é constante, certo? Já na função horária da velocidade, observa que vai ser uma função crescente aqui, ó. A reta está crescendo, beleza? Continuando aqui. Aqui tem alguns exemplos. Aí temos ali a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado, tá? Função horária do espaço. Aí, se vocês observar aqui, a função horária do espaço é S, tá? S igual a S0 mais V0 vezes T, mais a aceleração dividido para 2 vezes T ao quadrado.
Então, isso aqui é a função horária do espaço. Então, nós temos aí já três funções, né? Três expressões que vocês têm que aprender, tá? A função horária do espaço para o movimento uniforme, que é a formulazinha do sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Temos a função horária da velocidade, que é V igual a V0 vezes AT, aceleração vezes o tempo. E temos essa daqui, que é a função horária do espaço. Então, presta muita atenção nessas funções, tá? E se vocês observar aqui, gente, a função horária, o gráfico, a função horária do espaço, né, no movimento uniformemente variado, é uma parábola, é uma curva. Tá joia? Temos aqui alguns exemplos no livro, que eu espero que vocês tenham lido. Tá joia? Aí vem a atividade que eu deixei para vocês, gente. Eu deixei a atividade que foi a da questão 30 até a questão 34. Não foi? Deixa eu só organizar aqui para ficar melhor. Pronto, tá aqui. Questão 30. Agora sim, vamos para a correção do exercício, beleza? Então, leia comigo aqui. A primeira questão diz assim, ó. Uma partícula parte da origem. Gente, abra o livro de vocês e acompanha pelo livro, tá? Porque nem sempre eu vou deixar aqui nessa tela. Então, abra o livro de vocês aí, faça o favor, fica melhor para vocês aprenderem. Acompanha lá. Uma partícula parte da origem dos espaços S0 igual a zero e realiza um movimento uniformemente variado, um move, cuja função horária da velocidade é V igual a 1 mais 2t no SI. Aí pergunta na letra A. Determine a aceleração escalar alfa, né, A, e a velocidade escalar inicial V0 da partícula. Então, nessa letra A, só que determine a aceleração e a velocidade inicial. É isso, tá? Então, vamos passar aqui para a folha. Olha só. Então, questão 30, letra A, certo? Observa que na questão 30, eu vou acompanhar aqui pelo livro, tá? Para não ficar trocando de tela. Observa que a função horária da velocidade que está dando na questão isso, tá? Está dizendo que é V igual a 1 mais 2t. Velocidade é igual a 1 mais 2 vezes o tempo. Aí pede na letra A, determine a aceleração e a velocidade inicial. Tá? Então, na letra A, quer saber qual é a aceleração e a velocidade inicial. Parece ser complicado essas questões, gente, mas vocês vão observar que as questões são simples, não são complicadas. A gente só precisa prestar atenção nas informações que está dando na questão, tá? Então, olha só, se a velocidade é essa, né? A função horária da velocidade é essa aqui que está dando na questão. V igual a 1 mais 2t. Na função horária, a formulazinha da função horária é o quê? Não é isso aqui, ó, a função horária, a formulazinha. Vou pegar outra caneta aqui e botar vermelho mesmo. É V igual a V0 mais A vezes T, né? AT. A fórmula nessa aqui, V igual a V0 mais AT, eu só preciso associar os valores que está dando nessa função com a fórmula geral da função. Se vocês observar, ó, esse 1 aqui representa o V0 e esse 2 aqui representa o A, a aceleração. Dessa forma, eu já achei a resposta, não preciso calcular nada. Ó. A aceleração nessa questão vai ser 2, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. E lembre que a unidade de medida utilizada para aceleração é o metro por segundo ao quadrado, tá? E a velocidade inicial, se vocês observar, aqui é 1, ó. O V0 é 1. Velocidade inicial. Então, posso dizer que a velocidade inicial vai ser 1 metro por segundo, tá? Lembre que no SI, a unidade de medida para a velocidade é o metro por segundo ou o quilômetro por hora, certo? Mas o utilizado, que é realmente utilizado, tá? É o metro por segundo. E se vocês observar que se aqui está metro por segundo, então também tem que deixar em metro por segundo. É uma questão de lógica só, tá? Beleza, tá aí respondida a letra A, só isso. A letra B pergunta o seguinte, deixa eu botar aqui na tela de novo. A letra B pergunta, ó, determine a função horária
do espaço para esse movimento. Determina a função horária do espaço. Então, voltando para cá. Função horária do espaço. É o que pede na questão. Gente, qual é a formulazinha da função horária do espaço? Função horária do espaço para o movimento uniformemente variado, tá? Lembre que é S igual a S0. Vou dar uma colada aqui. Mais V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Lembre que a formulazinha, né, a função horária do espaço no movimento uniformemente variado é essa daqui, ó. Se na letra B quer que determine qual é a função horária, né, desse movimento aí, do que está dando na questão, observa, gente, que eu tenho que deixar uma função nesse formato aqui, ó. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. É isso aqui, tá? Se a gente observar um pouquinho, todas as informações que eu preciso para determinar a função horária, eu já tenho aqui nessa questão. Eu já tenho. Olha só. Eu vou ter S é igual a S0. Quem é S0? Né? Que é o espaço inicial. Se vocês lerem aí na questão, já está dizendo qual é o espaço inicial. Está dizendo assim, uma partícula parte da origem dos espaços. Aí tem lá, S0 igual a zero. Né? Na própria questão está dizendo que o S0 é zero. Tá? O espaço inicial. Então, eu coloco o zero aqui. 0 mais V0, que é a velocidade inicial. Observa que a velocidade inicial aqui é 1, não é? Pela questão anterior, na letra A. Então, fica 1 vezes T, que é o tempo, que não tem nessa questão, não está dando. Então, eu tenho que deixar o T mesmo. E se vocês observar, geralmente as funções horárias, função de espaço, de velocidade, sempre tem um Tzinho, fica lá na expressão. Então, 0 mais 1 vezes T, mais aceleração sobre 2 vezes T ao quadrado. Quem é a aceleração? Observa que a aceleração é 2, então fica 2 sobre 2 vezes T ao quadrado. Tá bom, gente? Aí pronto, eu já achei a função horária do espaço, olha só. S vai ser igual a 1 vezes T da T, né? Esse zero eu posso tirar. Mais 2 dividido para 2 dá o quê? Dá 1, não é? Então vai ficar 1 vezes T ao quadrado, que dá T ao quadrado. Então tá aqui a resposta. A função horária do espaço nessa questão é S igual a T mais T ao quadrado. Tá aí a resposta da letra B. A letra C pergunta o seguinte, ó. Construa os gráficos da aceleração da velocidade e do espaço em função do tempo. É para construir os gráficos da aceleração, tá? Da velocidade e do espaço em função do tempo. Então, eu tenho que fazer 3 gráficos diferentes. Então, vamos lá, letra C. Eu vou fazer os gráficos pequenos aqui, tá? Para caber aqui na folha. Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro o gráfico da aceleração, tá? Que é o que pede na questão da aceleração. Então, vamos lá. Observe que a aceleração é quanto nessa questão, gente? Está dando aqui em cima, né? A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, colocar aqui, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Se vocês lembrarem lá que eu mostrei nesse instante aqui no livro, lembre que a aceleração, né, a função, o gráfico, né, o gráfico da função horária da aceleração, é uma função constante. Pode olhar aí no gráfico de vocês, está no livro de vocês, está na página 65. Vocês vão observar que é um gráfico que é uma função constante, tá? Um gráfico constante. Então, se eu desenhar aqui, vai ficar o seguinte, ó. Lembre que eu estou construindo o gráfico da aceleração em função do tempo. Então, esse eixo X aqui, que vai ser o eixo do tempo, tá? Esse tempo vai ser em segundos. E tá ruim aqui é porque o espaço realmente é pequeno aqui na minha bancada, tá? Deixa eu organizar. Pronto, assim fica melhor. Pronto, então aqui, ó, esse eixo X vai ser o eixo do tempo. Esse eixo X, esse eixo Y aqui vai ser o eixo da aceleração, tá? Então aqui vai representar a aceleração e lembre que a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Pronto, aí tá aqui.
Observa, gente, que se o tempo for 0, a aceleração vai ser a mesma, 2 metros por segundo ao quadrado. Se o tempo for 1 segundo, vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Se o tempo for 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, não importa o tempo, a aceleração sempre vai ser a mesma, vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Então, se aqui representa 2 metros por segundo ao quadrado, observa que se eu pego o valor de t valendo 1, eu vou ter um pontinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui, 1, 2, 3. Isso aqui é o tempo, tá? Depois de um tempo de 1 segundo, depois do tempo de 2 segundos, qual vai ser a aceleração? A aceleração sempre vai ser 2, então o pontinho fica aqui. Aceleração 2, o pontinho fica aqui. No tempo 3, a aceleração é 2, o pontinho fica aqui. E assim por diante, tá? Ou seja, se eu traçar o gráfico vai ser uma reta que é paralela ao eixo x, tá? Isso aqui representa o gráfico da aceleração. É uma função constante, é um gráfico constante, tá? Isso aqui é uma reta, tá, gente? Beleza, tá aí o gráfico da aceleração. Aí pede para determinar também o gráfico da velocidade. Gráfico da velocidade, tá? Aí se eu observar aqui na questão, o gráfico da velocidade, para me determinar o gráfico da velocidade, gente, eu vou ter que utilizar essa função horária aqui, tá? A função horária da velocidade que é essa daqui, ó. V é igual a 1 mais 2t. Deixa eu colocar aqui, ó. V é igual a 1 mais 2t. Então, isso aqui que eu vou ter que utilizar para me construir o gráfico, certo? Deixa eu desenhar logo aqui o plano cartesiano. O eixo x vai representar o eixo do tempo. E o eixo y vai representar o eixo da velocidade, que é em metro por segundo, tá? Tá aqui. Como é que eu vou construir o gráfico da função horária da velocidade? Lembre que o gráfico da função horária, como eu mostrei no nível instante, se vocês observarem lá naquela página lá 65, vai ser um gráfico crescente, né? Ou crescente ou decrescente, vai depender do sinal da aceleração. Mas é uma reta, que nesse caso não é uma reta que vai estar paralela aos eixos, tá? Ou ela é crescente ou é decrescente. Então, observa só. Para quem já estudou o assunto de função, vai entender um pouquinho disso aqui, tá? Vai entender. Agora, caso você não tenha visto o assunto de função ainda, está tendo dificuldade nessa parte de gráfico, gente, tenta estudar aí, tá? Pesquisa no YouTube, vídeos, não fique só se contentando ao que a gente está passando para vocês. Pesquisem e tentem estudar um pouquinho. E provavelmente o professor de matemática de vocês vai passar esse assunto ainda. Beleza, então como é que eu vou construir esse gráfico, gente? Por exemplo, para me determinar o tempo aqui, ó, tempo sendo 0. Quando o tempo for 0, quanto vai ser a velocidade? Para me determinar a velocidade é bem simples, ó. Se eu estou dizendo que o tempo é 0, no lugar do t, que é o tempo aqui, eu vou colocar 0. Então fica v é igual a 1 mais 2 vezes 0, não é? Eu estou dizendo que o tempo é 0. Se eu fizer aqui a multiplicação, 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. Ou seja, quando o tempo for 0, a velocidade vai ser 1. E 1 na velocidade é aqui, ó. 1, certo? Isso significa que eu vou ter um ponto, achando no plano cartesiano, que vai ficar sobre o eixo da velocidade. Então, o pontinho fica aqui, ó. Aqui é o pontinho, ou seja, vai começar dali o gráfico. Agora eu vou fazer o seguinte, quando eu disser que o tempo for 1, depois de 1 segundo, percorreu 1 segundo, né, o tempo. Se eu botar 1 lá no tempo de 1 segundo, quanto é que vai dar a velocidade? Eu vou ficar com v é igual a 1 mais 2 vezes 1, que nesse caso aqui 1 é o tempo, tá? Estou colocando no lugar. Aí eu calculo isso aqui, 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1, 3, certo? Então tá aqui, ó. Quando o tempo for 1 segundo, a velocidade vai ser 3. Então vou ligar um 1 com um 3 aqui em cima. Então, vou ter esse pontinho aqui, tá? E só pegar mais um ponto só para finalizar aqui, gente. Se eu disser que o tempo for 2 segundos, no tempo de 2 segundos, 2 aqui. Quanto é que vai dar a velocidade? Eu coloco 2 aqui no lugar do t, né? Fica 2 vezes 2 que dá 4. 4 mais 1, 5. Então, quando o tempo for 2, a velocidade vai ser 5. Então, 5 aqui em cima. 5. Então, ligando aqui, ó. Fazendo a projeção, vou achar esse pontinho aqui. Observa que quando eu passar uma reta que liga esses pontos, eu vou ter justamente o gráfico dessa função horária da velocidade, tá? E se vocês observar aqui, é uma reta, é uma função crescente, tá bom? Por que a função está crescente aqui? Porque a aceleração está positiva, se vocês observar aqui, ó.
Aceleração está positiva, tá? Então tá aí o gráfico da função horária da velocidade. E para finalizar, pede aí, qual é o gráfico da função, né? Qual é o gráfico do espaço? Da função horária do espaço. Aí agora, para finalizar essa fase do espaço, aí para mim construir o gráfico da função do espaço, tá, gente? Eu vou ter que utilizar, fazer pequenininho aqui, eu vou ter que utilizar essa expressão aqui, essa função, tá? A função do espaço. Lembra que isso aqui é a função horária do espaço que a gente achou nessa questão. Então, eu vou ter que usar S é igual a T mais T ao quadrado. Beleza? É isso que eu vou ter que utilizar. Tá? O eixo X vai ser o eixo do tempo, em segundo. Aqui vai ser o zero. E aqui vai ser o espaço. Espaço em metro. Beleza? Tá aí. Aí o conceito para mim construir o gráfico vai ser praticamente a mesma coisa. Lembra que vai ser uma parábola, né? Uma curva. Então, olha só. Quando o tempo for 1 segundo, quanto é que vai dar o espaço? No tempo de 1 segundo. Aí eu coloco 1 aqui e coloco 1 aqui. 1 mais 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1, 2, tá? Quando o tempo for 1, o espaço vai dar 2. Então, vou ligar esse ponto, esse valor com esse valor, que eu vou achar o pontinho aqui. Ó. Quando o tempo for 2 segundos? 2 segundos aqui. Quanto é que vai dar o espaço? Eu coloco 2 aqui e 2 aqui e construo, tá? Vai lá, 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 2, 6. Então, vai dar 6. Vamos dizer que 6 ali em cima. Quando eu fizer a projeção, eu vou achar esse pontinho. Tá bom? Quando o tempo for zero, que eu não botei zero, tá? Eu comecei no 1, mas quando o tempo for zero, quanto é que vai dar o espaço? Se o tempo for zero, bota zero aqui, zero ao quadrado dá zero, mais zero dá zero, né? Tudo dá zero aqui. Então, o pontinho fica aqui na origem do plano cartesiano. Então, dá para perceber, gente, que o gráfico ele vai fazer uma curva. Ele vai vir aqui, passa por esse ponto, vai subir, passa nesse e vai passar no outro lá em cima. Então, ele faz uma curva, tá? Curva de uma parábola. Então, tá aí o gráfico da função horária do espaço. Tá aí respondido a letra C. Demorou um pouquinho, é bem chatinha essa questão, porque tem que construir os gráficos. Tá? Pede para construir, então nós construímos. Novamente eu fiz. Se o vídeo ficar longo, assista da mesma forma. Você está aprendendo aqui assim, dessa forma, tá? Assista o vídeo. Beleza, vamos para a próxima questão. Deixa eu carregar aqui. Próxima questão 31. Vamos lá, a questão 31 diz o seguinte. Assim, ó. A função horária do espaço de um móvel é dada por... Deixa eu colocar aqui já, tá? S igual a 10 menos 5t, tá? 5t mais 5t ao quadrado. Olha só, lendo de novo. A função horária do espaço de um móvel é dada por S igual a 10 menos 5t mais 5t ao quadrado. Determine letra A. A função horária da velocidade desse móvel. Determine a função horária da velocidade desse móvel. Então, vamos lá. Gente, olha, eu tô demorando um pouquinho para postar o vídeo também, tá? Porque vocês estão vendo que eu estou gravando agora, tá? Já é 11h17. Eu posto daqui a pouco. Vamos lá. A função horária da velocidade desse móvel é quanto? É o que pede na letra A. A função horária da velocidade, certo? Vamos lá, voltando aqui para a folhinha. Gente, lembre que essa aqui é a função horária do espaço que está dando na questão, tá? O que pede nessa letra A é para determinar a função horária da velocidade, né? Da velocidade desse móvel. Gente, como é que é a forma, a lei de formação de uma função horária da velocidade? Não é V igual a V0 mais AT? Não é isso aqui? V igual a V0 mais AT, certo? Então, para me determinar a função horária da velocidade, o que eu preciso saber só é a velocidade inicial e a aceleração. É isso que eu preciso saber, tá? E como é que eu vou achar isso? Eu vou achar observando a função horária do espaço, que é essa daqui de cima.
Olha só, lembre que a função horária do espaço é isso aqui, é S igual a S0 mais VT, V0, né? V0 vezes T mais aceleração sobre 2 vezes T ao quadrado. Não é isso aqui? A forma geral da função horária do espaço, né? No movimento uniformemente variado. Isso aqui, gente. Ó. Se eu observar aqui, observa o seguinte. Esse 10 aqui, ele é justamente o espaço inicial, esse S0. O 10 é o S0. Então, já posso dizer que S0 é 10, tá? 10 metros, beleza? Observa que esse 5 aqui, ó, negativo, é o número que está junto do T, o V0. Então, posso dizer que V0 é igual a menos 5 metros por segundo, tá? Velocidade. E a aceleração, que é esse Azinho aqui, é justamente esse número que está junto do T ao quadrado, não é? Mas preste atenção no detalhe aqui. Aqui está 5, aqui está A sobre 2. Ou seja, eu tenho que botar um valor para a aceleração que quando eu dividir para 2 dá 5 a resposta. Qual o número que eu divido para 2 que dá 5? Não é 10? Ou seja, a aceleração aqui é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, preste atenção para não errar essa besteira, tá? A aceleração não é 5, a aceleração é 10, porque 10 dividido para 2 dá 5. Beleza? Então tá aí. Eu sei quanto é S0, V0 e aceleração. Para me determinar a velocidade, a função horária da velocidade, é só substituir os valores agora. Ó. V0 é menos 5, então fica menos 5 mais. A aceleração é quanto? 10, então fica 10t. Está aqui respondida a letra A da questão 31, certo? A câmera fica dando um desfoque, gente, porque meu celular não é tão bom assim, tá? Vamos na letra B. A letra B pergunta o seguinte, então. O instante em que eu movo inverte o sentido do seu movimento. Qual é o instante que o móvel ele vai inverter o sentido do seu movimento? Então, por exemplo, se ele está andando nesse sentido aqui, tá? Só que nesse caso, ele está diminuindo a velocidade, diminuindo, tá? Está diminuindo a velocidade. Por que está diminuindo a velocidade? Observa que na própria questão, ó, a velocidade aqui é negativa, então está diminuindo, tá? Então vai lá, ele está diminuindo, aí vai chegar no ponto que ele vai parar para depois começar a voltar, né? Aí pergunta, qual é esse tempo aqui? Em que tempo? Em qual momento ele vai parar para começar a voltar? É isso que pede na questão, tá bom? Olha só, se esse móvel está vindo, vai chegar num momento que ele vai parar, não vai? Eu posso dizer que nesse caso, nessa parada, né, a velocidade final vai ser zero, concorda? Ele está numa velocidade, vem numa velocidade, ele vai parar, ele numa velocidade final ele para. Ou seja, velocidade final é zero. Se é zero para depois começar a voltar, é nesse momento que a velocidade é zero que ele vai começar a mudar o sentido, que ele vai começar a voltar. Então o que é que eu vou fazer para me achar o tempo que vai acontecer isso? É só tomar esse velocidade aqui, ó, velocidade final como zero. Então, ia ter zero igual a menos 5 mais 10t, fica dessa forma, porque a velocidade final é zero, ele vai parar para depois voltar. Aí aqui eu vou ter uma equação que eu vou ter o t para me achar, né? Uma equação do primeiro grau. Organizo isso aqui, eu vou ficar com 10t, tá, gente? Considerando que isso aqui é primeiro membro, 10t menos 5 igual a zero, tá? Botei isso tudo aqui para cá e esse zero para lá. Pega esse 5, troca de membro, mudando o sinal, fica 10t igual a 5 positivo. Pega esse 10 e passa dividindo, tá? Então, eu vou ter 5 dividido para 10. O meu 5 parece um S, mas não se confunda, tá? Isso aqui é um 5, isso aqui é um 5, tá? Isso aqui é um S. É muito parecido, mas é um 5, tá? Fica 5 dividido para 10, e se eu dividir dá 0,5. 0,5 segundos. Então, o tempo é 0,5. No instante 0,5 segundos, o móvel vai inverter o seu sentido. Beleza? Está respondida essa questão 31. Vamos para a questão 32. Questão 32 diz assim, ó. É questão de Enem, tá? O enunciado a seguir refere-se às questões 32 e 33.
Essa questão 32 e 33 não precisa nada de cálculo, tá? Então a gente vai responder aqui de boca mesmo. Aí está dizendo assim, ó, em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então o gráfico é esse, tá, gente? Eu estou mostrando aqui. Beleza? Aí ele pergunta na questão 32. Questão 32 diz assim, ó, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? É aproximadamente constante. Em que intervalo de tempo a velocidade é constante? Gente, observa aqui que nesse gráfico, o eixo X representa o tempo em segundo e o eixo Y, né, representa a velocidade em metro por segundo. Então, velocidade. Em que intervalo de tempo vai ser constante essa velocidade, ou seja, não vai mudar, vai ficar igual, né? Em que intervalo de tempo. Se vocês observar aqui, ó, o mouse está bem em cima aqui, ó, vai começar daqui para ser constante, ó, daqui até aqui. Olha que nesse intervalozinho aqui, ó, a função fica constante, né? A velocidade vai ficar constante. Ou seja, no tempo de 5 segundos até o tempo de 8 segundos. Então, entre o 5 e 8 segundos, a velocidade vai ser constante e não vai mudar. Então, nessa questão 32, a resposta vai ser a letra C. Olha lá. Letra C diz entre 5 e 8 segundos. Só isso. Matou a questão, não precisa fazer mais nada, tá bom, gente? Questão 33. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Aceleração máxima. O que é aceleração mesmo? Lembra? É quando você tem velocidade pelo tempo, né? Divide velocidade por tempo. Quando a velocidade for maior em um determinado intervalo de tempo. Então, olha só. Em que intervalo de tempo aqui a aceleração é maior? Se vocês observar aqui, ó, é porque quando mexe o mouse, mexe a tela, tá? Mas observa aqui. Entre o tempo de 0 e 1 segundo, que é aqui, no intervalo de 0 a 1 segundo, olha que houve um crescimento bem grande na velocidade, não foi? Crescimento grande na velocidade, certo? Isso significa o quê? Que no intervalo de tempo a velocidade aumentou bastante. Se aumentou bastante, é porque houve uma grande aceleração, uma grande aceleração. Se eu observar no intervalo de 1 segundo até 2 segundos, né, que é esse intervalozinho aqui, ó, de 1 a 2, olha que o crescimento foi daqui até aqui. Então, o crescimento, houve uma aceleração, né? Um crescimento na velocidade, mas não foi tão grande quanto o intervalo de 0 a 1. Mesma coisa no intervalo de 2 a 3, ó. Vai haver um aumento, mas não tão grande. De 3 a 4 também vai haver um aumento, mas não tão grande. De 5 a 6 houve um pequeno aumento. De 5 a 6, de 4 a 5, né? Houve um pequeno aumento. De 5 a 6 vai ficar constante, fica constante até começar a diminuir. Então, a pergunta é, em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Então, o corredor vai apresentar aceleração máxima no intervalo de 0 a 1 segundo, que é onde houve um aumento maior na velocidade em um mesmo intervalo de tempo, tá? Então, beleza, tá aí respondido. Só isso. Viram que não precisa calcular nada, né, para responder essa questão. Desculpa. Próxima questão e última. Questão 34. Diz o seguinte, ó. Um caminhão passa sem parar pela cabine do pedágio de uma rodovia com velocidade escalar constante de 36 km por hora. Deixa eu colocar aqui a informação, tá no papel logo. Beleza. No mesmo instante, um automóvel parte do repouso de outra cabine com aceleração escalar constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, botar aqui carro, tá? Que é o segundo automóvel. Então, está com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Depois de quanto tempo, após a passagem dos veículos pelo pedágio, o automóvel ultrapassa o caminhão? A que distância do pedágio isso acontece? Então, vamos lá. Botei as informações aqui, tá, gente? Porque, olha só, o caminhão está numa velocidade de 36 km por hora.
E o carro, né, o automóvel, está numa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele partiu, estava parado, mas ele está numa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Por que o carro vai ultrapassar esse caminhão? Né? Porque ele vai chegar a acompanhar e ultrapassar. Porque, gente, se está dizendo que o caminhão está numa velocidade constante de 36 km por hora, isso significa que a velocidade não vai aumentar. Ele vai sempre estar naquela velocidade. É devagar, né? Teoricamente, com uma pista é devagar, 36 km por hora. Então, ele está ali na velocidade, de boa, sem mudar, está indo no tempo dele. E se tem um carro que ele vai partir do zero, da zero, velocidade zero, né? Ele vai estar em repouso, ele vai começar a acelerar 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso ele vai acelerando, acelerando, a velocidade está aumentando, a velocidade está aumentando, porque ele está num movimento acelerado, né, de 2 metros por segundo ao quadrado, está aumentando, vai aumentar tanto que vai chegar num ponto que ele vai ultrapassar esse caminhão. Por isso que ele vai conseguir ultrapassar, tá? Porque está tendo um movimento acelerado. Beleza, aí quer perguntar na questão, depois de quanto tempo ele vai conseguir acompanhar, né, ultrapassar esse caminhão? Depois de quanto tempo? É isso que a gente precisa saber nessa questão, tá? Então vamos lá, voltando aqui para a folhinha. Tá aqui. As informações que tem ali na questão, o caminhão está numa velocidade de 36 km por hora e o carro está numa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é converter essa velocidade que está em km por hora para metro por segundo, porque a unidade de medida de velocidade é metro por segundo, tá? E observa que está em metro por segundo ao quadrado, para ficar na mesma unidade. Aí o que é que eu faço aqui para converter? Lembre, para me transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu só preciso dividir por 3,6, não é? E se eu pegar 36 e dividir para 3,6, vai dar 10 metros por segundo. Tá aí a resposta. A velocidade é 10 metros por segundo, tá? A velocidade do caminhão. Beleza. Se quer saber qual é o tempo, em que tempo o carro vai ultrapassar o caminhão, nós vamos precisar saber o seguinte: qual foi o espaço percorrido por esse caminhão? Né? Se ele está numa velocidade de 10 metros por segundo, tá? E o carro está numa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, qual foi o espaço, a distância percorrida por esse caminhão e por esse carro até que ele se encontrasse, até que ocorresse a ultrapassagem? Se eu preciso saber desse espaço, gente, eu preciso determinar a função horária de espaço, né? A equação de espaço. E lembre, para a velocidade, o espaço é o quê? Não é só você pegar espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, não é só isso? Espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Lembra lá, a fórmulazinha do sorvete, tá? S é igual a S0 mais VT. Gente, S0, nós vamos determinar que é zero, né? Que é o espaço inicial, é onde ele começou. Se ele começou agora, então não há distanciamento, não há espaço, não há percurso, né? É zero. Mais velocidade vezes o tempo. Velocidade aqui, se vocês observarem, é 10 metros por segundo ao quadrado, então fica 10 vezes t. Então, eu posso dizer que o espaço é 10t, certo? 10t. Isso significa o quê? S igual a 10t. Significa o seguinte, que a cada um segundo, o caminhão vai percorrer 10 metros. Né? Tipo aqui, se o tempo é 1 vezes 10 metros. Se o tempo é 2 segundos, 2 vezes 10, 20, então percorre 20 metros. Se o tempo é 3, fica 3 vezes 10, que dá 30, ou seja, percorre 30 metros e assim por diante. Por isso que a equaçãozinha, a função horária de espaço vai ficar dessa forma. Beleza? Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou determinar a função horária do espaço dessa aceleração. A função horária da aceleração. E nesse caso aí já vai entrar aquela outra fórmula lá, grandona, tá? Lembra? Que é S igual a S0, estou filando aqui, tá? Mais V0 vezes T, mais A sobre 2T ao quadrado. Tá? A função horária, né, do espaço para aceleração é essa daqui. Aí a gente vai substituir os valores que nós temos, ó. Espaço inicial vai ser o quê? Vai ser zero também, né? Porque se ele está começando agora, vai ser zero. Mais velocidade inicial. Nesse caso, gente, velocidade inicial vai ser zero, né? Não vai ser zero? Por que vai ser zero velocidade inicial?
Porque, gente, se ele está dizendo a questão que esse carro, né, ele vai sair do repouso. Ele está lá na cabine de pedágio, ele está em repouso, ele vai começar os trajetos a partir dali. Ou seja, se ele começa agora, a velocidade inicial é zero, porque ele nem começou a andar ainda. Então vai ser zero vezes t mais a sobre 2, né? A aceleração, que nesse caso é 2 metros por segundo ao quadrado, está ali, ó. Então fica 2 sobre 2 vezes t ao quadrado. Então fica dessa forma aqui a expressão. Então olha só, que vai ficar S é igual zero, não precisa colocar, mais 0 vezes t vai dar zero. Independentemente do tempo aqui vai dar zero a resposta. Então aqui esse zero não precisa colocar também, mais 2 sobre 2 dá 1, né? 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes t ao quadrado. Ou seja, fica somente t ao quadrado. Então tá aqui, ó. A função horária do espaço para o caminhão vai ser essa daqui, S igual a 10t. E a função horária para o carro, o automóvel, vai ser S igual a t ao quadrado. Aí observa só. Para que esses dois carros, esse caminhão e esse carro, eles fiquem no mesmo canto, né? Que vai ser no mesmo momento onde o carro vai fazer a ultrapassagem. Para que eles fiquem no mesmo local, no mesmo canto. O tempo percorrido não tem que ser o mesmo nos dois casos? O tempo do caminhão que ele percorreu e o tempo que o carro percorreu tem que ser o mesmo para que eles ultrapassem no mesmo momento, né? Que eles estejam no mesmo canto no mesmo momento. Então, nesse caso, os tempos, né? Os espaços percorridos tem que ser o mesmo e o tempo também tem que ser o mesmo, tá? O espaço percorrido tem que ser o mesmo e o tempo também tem que ser o mesmo. Se esse caso o espaço tem que ser o mesmo, o espaço percorrido, eu posso dizer que esse S aqui é igual a esse. Ou seja, 10t é igual a t ao quadrado. SS é igual a SS, os espaços são iguais, os dois espaços dos dois automóveis são iguais. Então, 10t é igual a t ao quadrado. Aí, nesse caso, como é que fica aqui? Se eu organizar isso, eu vou ficar com t ao quadrado menos 10t igual a zero, tá? Só organiza tudo no primeiro membro. Esse t aqui passa para cá negativo, aí vai ficar menos t ao quadrado mais 10t igual a zero. Multiplica por menos 1, fica t ao quadrado menos 10t igual a zero, tá joia? Aí, gente, aqui resolvendo isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, tá? E eu tenho que achar o valor de t. Eu poderia resolver por fórmula de Bhaskara, lembra? B ao quadrado menos 4ac, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4ac. Para me achar o valor de x é x ao quadrado, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara, mas se eu observar, isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta, né? Faltando o termo c. Então eu posso resolver isso aqui através de fatoração. Eu vou pegar esse t aqui que tem nos dois membros, colocar em evidência, fica t e multiplica t menos 10, isso igual a zero, né? Peguei o t daqui, coloquei em evidência, esse t coloquei em evidência. Se eu tiro um t daqui, colocando em evidência, vai sobrar outro t para colocar dentro do parênteses. Por que vai sobrar outro t? Porque lembra que aqui é t ao quadrado, é t vezes t. Se eu pego um t e coloco em evidência, o outro fica dentro. E aqui, se eu pego esse t e coloco em evidência, vai ficar esse 10 aqui dentro, tá? Aí eu vou ter o seguinte, ó. Esse primeiro t vai ser igual a zero. Então, tá aqui a primeira resposta, t igual a zero. E a segunda resposta vai ser esse t menos 10 igual a zero. Tá? Pega esse 10, passa para lá, troca no sinal, vou ter t igual a 10. Tá? Beleza. Achei a resposta. A primeira resposta, claro, a primeira resposta. Esse t igual a zero não vai valer, porque eles não vão passar, vai ficar no mesmo local, né? Onde o carro vai passar o caminhão. No tempo igual a zero, vai ter que passar um tempo para que ele chegue até o caminhão, então não vou considerar esse t igual a zero. Então vai ser t igual a 10. 10 segundos. Então depois de 10 segundos é que o carro vai conseguir ultrapassar o caminhão nesse exemplo. Depois de 10 segundos, certo? A outra pergunta que faz é o seguinte: em que momento vai passar, né? Vai ocorrer a ultrapassagem? E a segunda pergunta é: a que distância do pedágio isso acontecerá? Eu sei que vai ser depois de 10 segundos, tá? Depois de 10 segundos. Mas qual vai ser o espaço percorrido para que isso aconteça, para que haja essa ultrapassagem? É muito fácil. Se eu já sei que o tempo vai ser 10 segundos, gente, só preciso substituir ou aqui, que aí eu acho o espaço. Eu substituo aqui, eu também acho o espaço, tá? Se vocês observar, ó, t é igual a 10, então aqui vai ficar 10 vezes 10, né? 10 vezes o tempo, que é 10, e dá 100. Ou seja, 100 metros. Tá aqui a resposta, 100 metros. Depois de 100 metros é que vai ocorrer a ultrapassagem. Eu posso usar nessa outra aqui também, que ficaria 10 ao quadrado, né? O tempo é 10. 10 ao quadrado dá 100. 100 metros.
acha a mesma coisa. Beleza? Então tá aí respondendo a atividade. Como eu falei para vocês, ficou um pouco longo o vídeo, tá? Mas não se preocupe, a gente estamos aprendendo, estamos estudando e é isso que vocês têm que fazer. Assistam o vídeo todo e até a próxima aula, que é semana que vem, tá joia, gente? Beleza.